O Operador Nacional do Sistema prevê que, com o aumento da demanda, a capacidade de geração de energia no país pode chegar ao limite em novembro, com riscos de blackouts. E nós conversamos agora sobre esse assunto com o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A pergunta que eu faço para você, nós vamos voltar no tempo e vamos ter aqueles apagões que nós vivemos na época de, se não me falha minha boa memória, em 2001? É possível isso? Bom, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Olha, a situação é um pouco diferente, né? Porque se a gente voltar lá em 2001, né, em 2001 o nosso sistema elétrico ele era muito mais dependente das hidrelétricas do que ele é hoje. Para você ter uma ideia, em 2001 a gente tinha quase 90% da geração de energia brasileira era através das hidrelétricas e hoje esse número gira em torno de 65%. Então, um racionamento do ponto de vista de faltar energia, né, a gente não ter capacidade de geração de energia, o risco é mais limitado. O que acontece agora é que, como a gente tem muita energia solar e eólica, geração solar e eólica que entrou no sistema, né, em troca dessa energia de hidrelétrica que a gente tinha, o perigo que a gente tem quando esses reservatórios ficam muito abaixo, como está dizendo o ONS, é de não ter energia para atender a ponta. Né? E o que significa isso? Por exemplo, em novembro vai começar a esquentar o tempo, as pessoas vão ligar ar-condicionado, e aí não vai ter energia para atender esse pico de demanda que pode acontecer. E esse risco, realmente, a gente está beirando ele. Agora a gente chama o Pozonoff, o nosso comentarista. Bom dia, Pedro. A gente sabe que existe aí uma demanda, né, bastante grande por energias mais limpas, né? Você citou a energia eólica, energia solar. Mas essas fontes de energia, elas têm um problema grave aí de eficiência. A gente viu recentemente o Texas, faltou energia no Texas justamente por essa questão. Houve ali um colapso porque eles apostaram ali no Texas nessas energias renováveis. Queria saber como balancear isso e se a gente está, de repente, preparado para uma conversa sobre a necessidade, por exemplo, de energia nuclear no Brasil, que é uma energia mais eficiente, mas é extremamente polêmica. Olha, você tem toda a razão, né? A transição energética, que é essa busca por energia mais limpa, né, ela traz um problema inerente a ela, que é a intermitência. Né? E o que é isso? Quando para de ventar, não gera energia, quando para de fazer sol, não gera energia. Né? Então, para atender, por exemplo, aquilo que eu coloquei anteriormente, essa demanda, esse pico, a gente não pode mandar uma mensagem lá para São Pedro, manda mais vento ou manda mais sol. Né? Então, o sistema ele precisa ser equilibrado com o que a gente chama de energia de base, que é exatamente o que você colocou, né? São termoelétricas, né? Que aí pode entrar nuclear, energia a gás natural, a carvão, né? E outras fontes térmicas, né? Então a gente precisa ter um planejamento adequado para conseguir balancear esse sistema elétrico, para a gente não correr o risco de ficar sem luz. Esse desafio não é só um desafio brasileiro, ele é um desafio, como você colocou, que vários países do mundo estão passando, né? A Alemanha, os Estados Unidos sofreu agora, porque a busca por energia mais limpa traz também inerente a ela, dada a tecnologia que a gente tem hoje, bateria, que ainda é muito ineficiente, né, traz com ela esse problema da intermitência que precisa ser resolvido. Sem sombra de dúvida, como você bem colocou, eu acho que a energia nuclear é, por exemplo, uma fonte que o mundo vai ter que enfrentar, né, e vai ter que discutir, né, novas usinas, e talvez seja uma das soluções a resolver esse problema da intermitência que essas fontes renováveis têm. Agora, Pedro, a gente está falando dessas alternativas de energia. O que o Ministério de Minas e Energia tem feito para evitar este colapso? Olha, o Ministério agora, por exemplo, ele tem feito medidas, né, com a indústria, com as indústrias, para tentar trocar um pouco essa demanda de pico, né? Então, as indústrias produzindo em outros horários, que não sejam horários de pico, para poder ter essa carga atendida. Né? O Ministério agora acabou de soltar uma portaria, né, para fazer um leilão, né, de energia térmica. Né? Então, essas são as medidas que o governo está tomando de curto prazo, né, para a gente não conseguir atravessar aí como o ONS colocou, outubro, novembro, sem esse risco de problema de atendimento da demanda. Agora, sem sombra de dúvida, no longo prazo, né, o planejamento energético precisa ser repensado para, como eu coloquei, ter mais energia térmica, né, a gás natural, talvez até nuclear, né, para poder suprir essa necessidade que vai ser cada vez maior. Porque cada vez, como eu coloquei, quanto mais a gente busca fontes renováveis, uma matriz com mais energia renovável, geração renovável, mais a gente tem que ter planejamento
para poder ter essas energias, essa geração de base e a gente não correr o risco de ficar sem luz. Pedro, a gente não faz milagre em pouco tempo, né? A não ser que venha uma chuva muito forte e a gente venha restabelecer aí o nível dessas represas. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: existe a possibilidade, por exemplo, de uma taxação para desestimular o consumo, penalizando o consumidor em função da crise hídrica e do Estado não conseguir atender a essa demanda de pico em novembro? Olha, isso já está acontecendo, né? Porque a tarifa de energia já está muito alta, então o primeiro movimento, exatamente o que você colocou, é o aumento da tarifa. O aumento da tarifa significa o quê? Tá faltando energia, tem menos oferta, então a gente vai aumentar a tarifa. O que a agência tem feito, a ANEEL, é como você colocou, são as bandeiras, né? A gente está na bandeira vermelha patamar 2, né? Que é exatamente isso, tentando desestimular o consumo via preço da tarifa. E é exatamente isso que está sendo feito agora. Por fim, Pedro, qual região do Brasil pode sofrer mais com possível blackout ou colapso aí no sistema elétrico? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque como o sistema nosso ele é interligado, né? Quando a gente fala de racionamento ou de blackout, existe qualquer lugar pode sentir. Não existe racionamento só no Nordeste, racionamento só no Sudeste, né? Então não adianta o Nordeste ter muita geração eólica, por exemplo. Se a gente sofrer um racionamento, todo o país vai ter que entrar em racionamento. Então, quando você fala de corte de carga, né, ou blackout, exatamente o ONS vai entender, o operador, onde que esses blackouts vão acontecer, ou se tiverem que acontecer, né? Mas não existe um racionamento somente uma região. O racionamento ou esse problema energético que a gente vive, ele afeta todo o país e não uma região específica. Bom, queria agradecer ao Pedro Rodrigues, ele que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, obrigado aí por esse bate-papo na manhã de sábado. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. Bom dia. Bom dia.